Olá, seja bem-vindo ao nosso webinar PIR, Potencial de Integridade Resiliente. A ideia é apresentar essa ferramenta de gestão e desenvolvimento, que tem por objetivo identificar o quanto que um profissional ele resiste a situações de dilemas éticos no seu dia a dia profissional. O fato é que não existe a possibilidade de blindar 100% o profissional em relação aos dilemas éticos que podem acontecer no seu dia a dia. Isso acontece mesmo que a pessoa não queira, desde uma situação de uma oferta de suborno até uma situação de um pedido de manipulação de resultados de um superior, ou mesmo uma situação de assédio sexual ou moral. O fato é que, independente do tipo de ação antiética, ela sempre tem a causa no fator humano. A origem de toda situação de fraude e assédio é pelo fator humano. A organização ela não consegue, como foi dito, blindar 100% o profissional dessas situações. Mas ela pode e deve analisar qual é a postura, qual é a atitude do profissional quando ele se depara com esses dilemas. Isso significa dizer que não é possível medir a ética ou a integridade de uma pessoa. Isso de fato não é possível. Mas sim, a gente consegue identificar a velocidade que a pessoa retorna ao seu estado normal depois desse dilema, depois dessa situação que ela foi exposta no seu dia a dia profissional. O PIR, Potencial de Integridade Resiliente, aborda 4 grandes temas: corrupção, e dentro de corrupção a gente trata desde conflito de interesses e também suborno. Também falamos sobre apropriação indevida, e dentro desse grande tema falamos de furto, de manipulação de estoques e ativos, manipulação de despesas. Também tratamos de demonstrações fraudulentas, e aí quando falo em demonstrações fraudulentas falamos desde manipulação de resultados, tanto financeiro quanto não financeiro. E assédio. Assédio ele pode acontecer tanto pelo assédio moral, sexual e corporativismo. Corporativismo é aquela situação que alguns profissionais eles fazem alianças políticas para prejudicar um terceiro em prol deles ou de algum interesse desse grupo. Então são esses 4 grandes temas que abordamos no PIR. Mais uma vez, corrupção, apropriação indevida, demonstrações fraudulentas e assédio. Como que abordamos esses temas? De uma maneira pragmática e, por outro lado, respeitosa. A gente coloca diversas simulações que são viáveis ou possíveis na atividade profissional e pedimos para a pessoa ela se posicionar tanto de forma cognitiva, como que ela sente ou como que ela se porta, o que ela pensa sobre aquilo, e também comportamental. Uma vez acontecendo, o que ela faria? Ou mesmo o que ela já fez quando ela se deparou com aquele dilema. O PIR, ele vai ao encontro ao que Peter Schutz, o ex-CEO da Porsche, citou uma frase bem interessante, que é: contrate o caráter e treine a habilidade. E de fato, treinar a habilidade é algo factível, e não somente factível, mas é necessário muitas vezes na organização. Mas você contratar caráter e desenvolver esse caráter caso existem gaps ou existem alguns pontos de atenção a serem desenvolvidos, isso é totalmente possível e viável. A organização ela busca o melhor profissional, tanto em relação à parte intelectual, de competência, mas também ela busca
o compliance entre o profissional e a empresa. E é isso que o potencial de integridade resiliente, o PIR, ele apresenta como uma ferramenta de solução. Gostaríamos de apresentar agora os principais diferenciais do PIR, potencial de integridade resiliente. O primeiro deles é a validação científica. O PIR foi validado cientificamente desde a sua constituição, com uma ampla e profunda revisão de literatura, sendo apresentado e publicado no ENAMPAD, um dos principais e maiores congressos de administração da América Latina. Contextualização na cultura brasileira. O PIR, além de ter sido validado cientificamente, ele foi validado por especialistas das áreas de compliance e auditoria, jurídico e RH, buscando identificar o grau de clareza e coerência das questões e também o grau de importância e de consonância à lei anticorrupção brasileira. Atuação em todos os níveis. O PIR foi customizado para diferentes níveis de decisão, estratégico, tático e operacional. Na nossa concepção, é completamente diferente uma abordagem com o diretor e com o estagiário, considerando o nível, inclusive, de maturidade desses profissionais. O outro ponto também que foi customizado foi em relação aos tipos de atividades do profissional, seja ela de suporte, negociação, técnico ou de operações. O que significa dizer é que, dependendo do tipo de atividade, alguns temas serão mais abordados com maior profundidade e outros não. É importante também reforçar a possibilidade de customização dependendo da necessidade do próprio cliente. O que significa dizer é que é possível, a quatro mãos, desenvolvermos outras questões ou mesmo ajustarmos alguns termos dependendo da sua necessidade. Triangulação de aplicação. O PIR pode ser aplicado tanto para candidatos externos, internos no caso de promoção, funcionários, fornecedores ou mesmo prestadores de serviços. Não invasivo. O PIR está de acordo com a legislação brasileira, respeitando os direitos da pessoa em relação à sua vida privada, não realizando uma única pergunta sequer de ordem pessoal. Todas as questões têm cunho profissional e a pessoa ela tem o direito, desde o início do processo, de não responder alguma pergunta que ela se sinta constrangida ou invadida, ou mesmo de parar o processo a qualquer momento. Análise aprofundada. Todas as análises são realizadas e revisadas por dois especialistas, utilizando a metodologia Quali-Quant. O que significa é que não é um algoritmo que gera um resultado sem uma contextualização ou mesmo customização em relação àquela pessoa, aquele participante. Isso, na nossa concepção, é extremamente necessário e fundamental, inclusive, quando analisamos um tema tão profundo e tão complexo. Devolutivo ao participante. O PIR retorna ao participante um feedback sobre o seu processo, possibilitando uma melhoria e desenvolvimento individual, aumentando assim a sua potencialidade resiliente frente aos dilemas éticos que ele possa, porventura, encontrar. Fácil de usar. O participante poderá acessar o PIR pela internet a qualquer hora e local, inclusive da sua própria residência, respondendo às questões em aproximadamente 120 minutos. Resultados rápidos. Em até 48 horas, o resultado estará disponível a partir da hora da finalização do processo pelo participante. Agora vamos responder algumas questões mais frequentes dos nossos clientes. A primeira delas: em que momento eu posso aplicar o PIR em meu processo seletivo? A qualquer momento. Você pode aplicar no início do processo seletivo, no meio ou com candidatos finalistas. Vai depender exatamente da sua demanda, do seu tipo e etapas do processo seletivo. A segunda questão é: o que eu falo para o candidato que irá participar? Tem alguma recomendação ou preparação? O que sempre reforçamos é que se você quer transparência das pessoas, você tem que ser transparente. Nossa recomendação é ser transparente. É explicar para a pessoa
que ele vai participar de um processo, na verdade, mais uma etapa do processo seletivo, chamado PIR, Potencial de Integridade Resiliente, que tem por objetivo identificar a sua potencialidade quando ele se depara em dilemas éticos. É isso. De uma maneira clara, concisa e objetiva, você apresenta para o seu candidato, para o participante. A outra questão é obrigatória a devolutiva? Quem conduz a devolutiva? A minha empresa ou a S2? Não é obrigatória a devolutiva. Não é obrigatória nem pela própria organização, nem pelo próprio participante. Talvez ele não queira uma devolutiva. Uma vez escolhido pela organização a opção de apresentar esse feedback ao participante, pode ser feito por você mesmo, por profissionais da área de RH ou compliance, ou se não pela S2. Caso seja feito pelo profissional da própria organização, o que a ferramenta ela propicia são ferramentas e os pontos de desenvolvimento que foram identificados durante o processo. A outra questão é qual a formação dos profissionais que aplicam e analisam a ferramenta. A minha equipe pode ser treinada para aplicar a aplicação e análise. A formação dos profissionais da S2 é uma formação multidisciplinar. Existem psicólogos, administradores, advogados, cientistas sociais, mas todos, sem exceção, são formados, o que significa dizer que não existe nenhuma análise realizada por um estagiário. O outro ponto, a outra questão realmente é possível que a sua equipe seja treinada e certificada como especialista PIR para aí ela mesma desenvolver e aplicar essa ferramenta, sem nenhum problema. Posso aplicar o PIR para os funcionários de uma área da minha empresa? Sim, é possível aplicar sem nenhuma restrição. O único ponto de atenção que apresentamos é não realizar o PIR de forma individualizada, ou seja, somente para um ou outro funcionário, porque isso pode gerar nele algum incômodo. Mas a aplicação de uma maneira coletiva é não somente possível, mas é recomendável para áreas de sensibilidade ou de exposição a dilemas éticos, como, por exemplo, suprimentos, marketing, financeiro, entre outros. Quanto tempo dura a aplicação? O participante pode fazer em qualquer lugar? A duração é de aproximadamente 120 minutos. Quando eu falo aproximado, é porque, dependendo da pessoa, ela pode demorar um pouco mais, ela pode se estender em alguma resposta, tanto nas questões dissertativas ou em relatos em vídeo, e ela pode fazer qualquer momento e qualquer hora ou local. Obviamente, a gente apresenta para ela alguns requisitos técnicos, alguns cuidados que ela precisa ter antes de realizar o processo. Mas ela pode fazer, por exemplo, na casa dela, com uma exigência mínima de uma webcam. Uma pessoa que realizou o PIR em uma empresa X, estando no processo seletivo da empresa Y, ele tem que realizar 2 vezes o mesmo processo? Sim, ele precisa realizar o PIR novamente, porque temos um acordo de confidencialidade com nossos clientes e não podemos abrir o resultado de um cliente para o outro. Todavia, quando o sistema identifica que essa pessoa ela já realizou o PIR em algum outro momento, ele muda as questões, não somente a ordem, mas os tipos de questões, para justamente não ser o mesmo questionário, a mesma sequência do questionamento, das questões que ele respondeu na outra empresa. De quanto em quanto tempo é recomendado a pessoa passar pelo processo? Essa questão é um pouco complexa, porque dependendo do ponto de desenvolvimento que a pessoa apresentou, é necessário que ela refaça ou realize o processo novamente em uma questão de 6 meses ou 1 ano.
Com qual objetivo? Para identificar se aquele ponto de desenvolvimento realmente ele ele teve as ferramentas adequadas e suficientes para que esse desenvolvimento tenha sido a contento. Agora, tem outras pessoas que não têm esse ponto de desenvolvimento e no próprio relatório não vamos indicar uma nova realização do processo. Agora, gostaríamos de apresentar para vocês um modelo de relatório do PIR, Potencial de Integridade Resiliente. O modelo que vamos apresentar agora, ele é um modelo de resiliência moderada. Existem diversas formas ou diversos níveis de resiliência, como a gente consegue observar aqui no próprio relatório. O primeiro ponto que você vai observar é o Índice de Resiliência de Integridade. O que ele é uma plotagem entre o nível alto, moderado e baixo. O que podemos observar é a plotagem dos 4 grandes temas abordados durante o processo. Além disso, também em relação à dissimulação durante a realização do questionário e da entrevista, no caso, se for o caso. Dos 4 temas, apropriação indevida, corrupção, assédio e demonstrações fraudulentas, eles se subdividem em outros subtemas, como, por exemplo, aqui, em apropriação indevida, tem uso indevido, furto em depósito, vendas, posse e transferência, registro de devedor, folha de pagamentos. Então, ou seja, você vai ter uma análise, e furto em espécie. Você vai ter uma análise da plotagem geral dos subtemas em relação à apropriação indevida. Quando você aproxima, por exemplo, no caso de corrupção, é a mesma lógica. Ele se subdivide entre extorsão econômica, conflito de interesses, suborno, desconto impróprio. Mais uma vez, ele plotado entre alto, moderado e baixo índice de resiliência de integridade, e assim por diante. Uma vez você identificando que, por exemplo, no caso de corrupção, esse participante ele tem um moderado índice de resiliência em relação ao suborno, você pode detalhar ou receber o relatório detalhado sobre aquela análise. Por exemplo, já lhe ofereceram suborno, a pessoa responde já. E aí, logo na sequência, tem a análise daquela resposta. E assim por diante. Então, ou seja, vai depender exatamente do grau de profundidade que você pretende ter e entender sobre a percepção e sobre as colocações daquele participante. Uma vez aprofundando esses temas e identificando esse grau de resiliência, logo abaixo tem um sumário executivo. Esse sumário executivo, ele apresenta de uma forma sucinta uma análise, um parecer sobre esse participante. Logo abaixo dele, existem as recomendações de soluções para desenvolvimento desse participante especificamente. Nele você vai identificar, logo do lado tem uma espécie de legenda explicando quais são as possíveis soluções e a descrição delas. E uma vez identificado ou recomendado essas soluções, você pode escolher entre não se aplica, ou você realizará isso internamente, ou solicitando para S2 aplicar
essa solução de desenvolvimento. Você tem essa autonomia, ou seja, é possível o cliente, a organização, tem influência na decisão, inclusive do esforço de desenvolvimento cabível para esse participante. Nesse exemplo aqui, a gente está colocando que não se aplica o e-learning de integridade inteligente, mas se aplica o coach ético, no caso, delegando para S2, a devolutiva ao participante, o próprio cliente decide realizar, e a leitura do código de ética, vou colocar aqui, o próprio cliente aplicando. Uma vez, então, escolhendo essas alternativas, essas soluções, você clica em gerar uma matriz de desenvolvimento de resiliência. Nessa matriz de desenvolvimento de resiliência, vai constar no eixo Y a média dos dilemas e dos temas abordados em relação a esse participante, ou seja, a média do índice de resiliência dele, e no eixo X vai ter a disponibilidade de soluções. Essa disponibilidade de soluções, recapitulando, foi o que a organização escolheu e adotou como princípio lá naquelas recomendações de soluções. Então, ou seja, nesse momento, no caso desse participante, a gente está falando aqui, está apontando que é admissível a contratação, ou no caso na permanência, ou no caso de desenvolvimento de parceria com esse profissional. Mas é possível ainda estar plotado, por exemplo, no admissível em desenvolvimento, ou seja, essas soluções já estão sendo aplicadas, ou admissível com oportunidade de desenvolvimento, ou seja, você, como organização, escolhe aplicar algumas soluções indicadas e recomendadas na página anterior. Esse é o resumo, ou de uma maneira bem sucinta, a apresentação do relatório. Agora vamos apresentar a dinâmica de preenchimento do questionário PIR, Potencial de Integridade Resiliente. Após a indicação de realização do PIR, o participante ele recebe um link de acesso ao nosso sistema, que ele vai, a primeira parte, a primeira tela que ele vai encontrar é o termo de consentimento livre e esclarecido. Nesse termo, a gente reforça para ele sobre a confidencialidade das informações, ou seja, garantindo para ele que todas as informações elas são tratadas com sigilo absoluto. A gente reforça também sobre a transparência durante o processo, ou seja, que seremos transparentes do início ao fim, e a abordagem dos temas será feita de uma forma transparente e assertiva. A partir daí, a pessoa ela tem a opção de aceitar o termo ou não aceitar, né? Uma vez ele aceitando, ele recebe orientações para a gravação dos vídeos que serão efetuados em algumas questões, e nesse momento ele faz um teste de vídeo antes mesmo de prosseguir. Uma vez iniciado o teste, ele vai se identificar, inclusive mostrando o RG dele, para a gente realmente ter a integridade da própria ferramenta, ou seja, que realmente a garantia de que ele que está participando do processo, e aí ele vai começar a responder algumas questões, por exemplo, ele falando sobre ele mesmo, e isso tudo sendo filmado, sendo gravado. Obviamente, isso só reforçando com a autorização dele. Além disso, ele tem algumas, além de questões de vídeo, ele tem questões
de múltipla escolha. O tempo todo ele pode pegar e pular alguma questão que ele não queira responder. E uma vez aparecendo uma questão de múltipla escolha, dissertativo, ele vai escrevendo, sendo que todo o tempo ele é apresentado para ele o tempo total do término do questionário e também o tempo restante daquela questão em si. É a mesma coisa, e aí ele vai pulando. Tem questões de múltipla escolha também, que aí ele pode optar em uma delas, né? Próxima questão. E assim sucessivamente, ele vai optando conforme o que ele achar mais adequado. Estamos terminando o nosso webinar por aqui, sendo que estamos à disposição para realizar uma visita técnica ou ainda enviar uma aplicação teste ou modelos de relatório para maior aprofundamento técnico e conhecimento da ferramenta PIR, Potencial de Integridade Resiliente. Muito obrigado pela atenção e até lá!